Olá, eu me chamo Lucimara e vou apresentar para vocês o PID, Desenvolvimento de um Guia de Atividades Lúdicas para a Terapia Fonoaudiológica de Linguagem, que é orientado pela professora Daisy Vidor. Então, quem compõe esse PID? Nós somos uma equipe que, além da professora Daisy, tem eu como bolsista, também tem a Ana Paula, a Daiane e a Maquele como voluntários. E nós 4 somos estudantes de fonoaudiologia. O objetivo desse PID, quando ele foi criado, era proporcionar, então, aos graduandos do curso de fonoaudiologia da UFSPA conhecimento de estratégias lúdicas que pudessem ser aplicadas na prevenção e terapia de alteração de linguagem oral e escrita. Esse PID ele foi aprovado e iniciado no ano de 2020. Mas, então, como foi que o PID pensou em atingir esses objetivos, né? Para atingir, então, esse objetivo proposto, era necessário, então, o desenvolvimento de um guia de atividades lúdicas para a terapia fonoaudiológica de linguagem. Então, foi pensado num guia que pudesse servir para facilitar na hora de escolher brincadeiras para ser utilizados na terapia. O terapeuta poderia, então, utilizar esse guia para fazer buscas através de objetivos ou, então, através do público que ele queria atingir e pudesse encontrar brincadeiras para realizar aquela terapia. Quais foram os primeiros passos para dar, então, andamento nesse guia? Inicialmente, então, foi levantada qual era a problemática que a professora Deise já havia observado nos estágios, que alguns acadêmicos chegavam sem saber como utilizar o lúdico na terapia, ou então, quando eles sabiam como utilizar o lúdico, eles não tinham certeza sobre quais brincadeiras eles poderiam utilizar para fazer a sua terapia, para conseguir atingir o objetivo que precisavam com aqueles pacientes. Então, tendo esses problemas levantados, o segundo passo foi criar uma ficha que pudesse suprir essa necessidade, onde a gente conseguisse colocar todos os itens que seriam necessários para que os acadêmicos encontrassem a brincadeira que mais se encaixaria dentro daquelas necessidades. Tendo feito a ficha, com todos esses itens que são importantes na hora de buscar uma atividade, então nós criaríamos um banco com essas fichas, com jogos, e transferir para uma plataforma digital, para que ficasse fácil o acesso e que os acadêmicos ou até mesmo já os fonoaudiólogos formados pudessem encontrar essa brincadeira, essas atividades para levar para suas terapias. Mas então, a grande questão, né? Por que o brincar? Então, o jogo ele é reconhecido como um meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que vai possibilitar a aprendizagem de várias habilidades. E é através dos jogos que as crianças exercitam os seus processos mentais, desenvolvem as habilidades, desenvolvem a linguagem, desenvolvem hábitos sociais, modelam as suas atitudes como estratégia para socializar e o desenvolvimento cognitivo. Também, o brincar é uma atividade inerente ao universo da criança. É um modo de assimilar diversas informações do cotidiano, tais como sua cultura, os padrões sociais, as relações interpessoais e até a sua própria realidade. Mas, e o brincar na clínica fonoaudiológica? Então, ele vai ser da mesma forma que é o brincar por brincar? Na verdade, não. Sim, não. Para alcançar as perspectivas de uma terapia de linguagem que considera a singularidade de cada criança e da sua comunicação, a presença de interlocutores atentos às características específicas desse sujeito e a utilização de estratégias que aproveitem e ampliem cada ato comunicativo observado é fundamental. Então, sabe-se que, ao estimular outras inteligências em terapia, além da inteligência linguística, é possível alcançar um maior desenvolvimento linguístico. Na clínica fonoaudiológica, as atividades lúdicas elas vão ser utilizadas a fim de tornar a terapia mais agradável, colaborando no auxílio da aprendizagem e promovendo a socialização, a comunicação e a construção do pensamento e a expressão.
Bem, mas então vamos ao guia. A parte inicial, que eu já falei para vocês, que é a ficha, ela ficou com alguns itens permanentes, depois de várias testagens, de conversar com várias pessoas que já estavam no estágio, debater com a professora, a gente chegou em alguns itens que seriam importantes e interessantes de ter nessa ficha, que seria então o nome da atividade, quais os domínios linguísticos a serem trabalhados nessa atividade, que outros aspectos podem ser trabalhados, qual o público-alvo, o objetivo daquele jogo, que materiais seriam necessários, o número de participantes, a descrição da atividade em si, se esse jogo pode ser adaptado, como ele pode ser adaptado, o modo terapêutico e sugestões de figuras. Vocês podem ver então aqui que a gente tem descrição da atividade e modo terapêutico. O que é isso exatamente? Aqui tem uma imagem de como ficou a ficha preenchida. A descrição da atividade seria uma proposta onde qualquer pessoa poderia pegar essa ficha, ler e entender aquele jogo e conseguir jogar com a criança. O modo terapêutico, ele é muito mais específico e ele traz possibilidades que vão além, como realmente conseguir aproveitar da melhor forma aquele momento do brincar com a criança, pensando com o foco terapêutico. Esse PID, ainda que a gente tenha começado no passado, a gente já conseguiu fazer 2 apresentações no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Nós levamos um pôster falando sobre o guia lúdico como uma ferramenta de auxílio em estágios fonoaudiológicos. Então, a gente levou as primeiras etapas do processo de criação. E também levamos um resumo em forma de pôster sobre a utilização e intervenção lúdica na estimulação e na reabilitação da linguagem, que foi uma revisão de literatura sobre como utilizar a brincadeira e o lúdico atua na reabilitação da linguagem. Mas então, e o PID no momento da EAD? O PID, como ele é um projeto de iniciação à docência, ele está intimamente relacionado a disciplinas. Então, existem disciplinas que ele vai estar relacionado, e as disciplinas que o nosso PID está relacionado são disciplinas da linguagem. Então, nós nos propomos a apresentar o PID em algumas das disciplinas, e para isso, então, nós desenvolvemos alguns materiais que foram disponibilizados no Moodle de algumas cadeiras. Né? Então, esses aqui são alguns dos trabalhos que foram apresentados e levados para as disciplinas. Aqui tem mais alguns trabalhos. Então, falando um pouquinho sobre o site. A ideia inicial do nosso guia era transformar ele num aplicativo, para que pudesse ficar fácil o acesso, que os alunos pudessem fazer a pesquisa desses jogos pelo celular. Porém, a gente teve que reformular um pouco a ideia, se reinventar por causa da pandemia. Então, nós chegamos a uma solução alternativa de criar um site, que também pode ser acessado pelo celular, ainda que não tenha tantas facilidades quanto, às vezes, um aplicativo nos traz. Hoje, o site está iniciado, ele não está pronto, ele já está, a gente já tem esse domínio que é o PID Guia Lúdico pela Wix. Essa aqui nós temos a página inicial, a primeira página, a segunda página, que fala um pouquinho sobre o guia. Até o final desse mês, no máximo até o final de abril, a gente quer estar com as outras abas prontas, já com os jogos que foram desenvolvidos no ano de 2020, para que no próximo semestre os alunos já possam utilizar essa ferramenta como um auxílio para eles nas terapias. Então, as nossas metas para 2021 são dar manutenção para esse guia, que é do site que eu mostrei para vocês, aumentar o número de atividades lúdicas disponíveis no guia. Nós já temos algumas
atividades, mas a gente quer aumentar esse número para que o aluno também possa ter mais de uma opção para dependendo do objetivo que ele está buscando com aquele jogo. Adicionar também um banco de imagens que possam ser utilizadas nas terapias propostas, visando fornecer imagens com qualidade, porque a gente sabe que algumas elas vão ter não são tão fáceis para todas as crianças compreenderem o que realmente aquela imagem quer dizer. Criar uma aba no guia com sugestões de artigos para leitura, priorizando as referências que tratem da ludicidade. Então, como ano passado a gente já fez várias leituras sobre esses artigos, inclusive apresentou no congresso, seria interessante trazer alguns artigos para deixar disponíveis para quem se interessar pelo assunto e quiser ler mais sobre. Também desenvolver novas modalidades de apresentação do conteúdo de ensino para que possa ser apreciado em diversas plataformas, tornando o acesso viável para o ensino presencial ou à distância. Então, como a gente sabe que agora é um pouco difícil a questão presencial, poder melhorar essa divulgação, seja por vídeos ou então por materiais gráficos que possam ser compartilhados, para que essa informação consiga chegar ao maior número de pessoas. Também criar um canal no YouTube para que a gente possa fazer uma postagem dessas aulas que forem desenvolvidas e disponibilizar no guia o link das videoaulas para que possa ser acessado tudo na mesma plataforma. Então, se o aluno, por acaso, não quiser ter que sair do site para acessar o YouTube, lá mesmo ele já consegue encontrar o link para isso. Esses são os nossos objetivos para 2021. E é bastante trabalho, mas a gente espera conseguir. Essas são as referências que nós utilizamos para essa apresentação de hoje. Eu agradeço muito por todos que assistiram e ficamos à disposição para quem ficar com alguma dúvida ou quiser entrar em contato, tiver alguma sugestão, esse é o nosso e-mail, idguialudico@gmail.com. Para quem assistiu essa apresentação de hoje, a palavra para confirmar a presença no evento é língua. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.